Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu fiz um post introduzindo a ideia sobre adoecimento psíquico. E a ideia é que hoje e no resto da semana eu faça vídeos e postagens com relação a essa temática, por conta de ser uma demanda e ser um assunto bastante importante. Então hoje eu vou dar uma aprofundada no que já foi colocado na postagem de ontem. Dá uma olhada lá se você não viu ainda. Para quem é de fora da psicologia e não conhece muito, eu vou falar bem por cima, rapidinho, para ficar fácil de entender. Existem na psicologia várias teorias, várias formas de compreender o homem, o mundo e o psiquismo, e eu trabalho com uma linha que chama psicologia histórico-cultural. Então eu vou falar do adoecimento psíquico com base nessa abordagem, nessa linha teórica, mas ela não é a única forma possível de entender o processo do adoecimento psíquico, tá bom? A gente pode entender, a partir da psicologia histórico-cultural, que o ser humano se torna tipicamente humano e uma espécie diferente dos outros animais por conta das nossas atividades. As nossas atividades no mundo, que seria o trabalho, acima de tudo, as nossas relações interpessoais, os nossos autocuidados. E essas atividades, elas vão se subdividindo em ações. Então, por exemplo, o meu trabalho de ser psicóloga envolve várias subetapas. Atender, fazer prontuário, estudar caso, estudar teoria. E se a gente for pegar todas as nossas atividades da nossa vida, vai ter essa subdivisão de atividades e de ações. Essas atividades e essas ações, elas não são feitas aleatoriamente. Elas têm, digamos que um fio condutor. Elas têm uma intencionalidade. Elas têm fins e elas têm motivações, elas têm motivos que orientam essas atividades e que dão sentido para as nossas formas de estar no mundo e em trocas. O que acontece é que muitas vezes as ações e as nossas atividades, elas não têm fins e motivos que se encontram, muito pelo contrário. Acabam havendo contradições, digamos assim, no encontro dessas finalidades e desses motivos que deveriam orientar as nossas atividades e ações no mundo. Alguns exemplos que fazem parte da nossa realidade. Então, eu saio com meus amigos pra beber algumas. E é uma coisa gostosa, é uma coisa que me diverte, que me dá prazer, que me relaxa. E aí, com o intuito de relaxar, de evitar a tensão e prazer, eu começo a apelar a isso com uma frequência maior do que o ideal. E aí eu começo a desenvolver o alcoolismo. Não significa que se você às vezes quer beber, quer encher a cara, que você tenha um problema. Mas a partir do momento que buscar isso com frequência para buscar um prazer, mas que ao mesmo tempo a busca desse prazer gera outras consequências que são negativas para sua saúde, para o seu bem-estar e tudo mais, tá tendo um desencontro. Você tá fazendo uma coisa para buscar um prazer, mas você também tá lidando com coisas ruins disso tudo. Alimentação saudável, um outro exemplo. Você comer de forma saudável para ter saúde, isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, se você começa de uma forma muito exacerbada, se preocupar com a sua alimentação de forma muito rígida, de se culpar se comer um doce, de se culpar se ganhou um pouco de peso, o propósito inicial de você comer para ter saúde começa a ser perdido, porque essa preocupação exacerbada acaba comprometendo a sua saúde. Um terceiro exemplo, você se preocupar sempre em agradar os outros para se sentir aceite e se sentir feliz. Então, por exemplo, você deixa de sair do armário como LGBT para não gerar decepção para outras pessoas e quebra de expectativa. Você deixa de sair, de usar roupas que você gostaria, de trabalhar, de ter seu próprio dinheiro, para não gerar atrito com seu companheiro, com seu marido, seja lá o que for. E você faz todas essas coisas no intuito de não gerar desgastes na relação, para poder ter um pouco de felicidade. Só que no final essas coisas acabam gerando, na verdade, sofrimento. Ou seja, conseguem perceber que em todos esses exemplos existe um desencontro daquilo que era para ser o fim último da minha atividade e no final onde ele acaba me levando? A gente pode dizer que nesse desencontro o sujeito acaba adoecendo.
O adoecimento passa a ser um processo que vai desestruturando as nossas atividades, porque elas não chegam no lugar que deveriam e, consequentemente, acabam desestruturando a gente mesmo, a nossa própria personalidade. E é muito importante a gente não perder de vista que isso tudo, como eu sempre reforço, é processo. Não é de uma hora para outra que sua personalidade vai ficar desestruturada e que você vai adoecer. E esses exemplos que eu dei, eles deixam muito nítido que não é qualquer pessoa que está de forma igual sujeita a adoecer. Quanto mais vulneráveis as pessoas são, mais sujeitas elas estão a passar por adoecimentos. Não à toa é tão necessário demarcar questões de gênero, questões de classe, questões de raça. Pessoas que estão numa situação minoritária estão mais sujeitas a passar por esse desencontro de não conseguir satisfazer aquelas necessidades e motivos últimos das suas formas de troca no mundo. Perceber todas essas coisas é muito difícil. Quando você está lá no meio do olho do furacão, vivendo todas essas crises, você não percebe. E muitas vezes acaba vindo o sentimento de culpa, de que se você está fazendo coisas e você não está colhendo os benefícios que você gostaria delas, de alguma forma isso é culpa sua, você não é bom o suficiente, você não merece viver, você não merece ter os amigos que tem. E o negócio vai longe. E aí a gente tem que tomar um cuidado de cortar essa linha de reflexão e reconhecer que a culpabilização não cabe aqui. Mesmo que o atendimento psicológico clínico se centre no cuidado da escuta do sujeito, a gente não pode individualizar e naturalizar sofrimentos psíquicos como se começassem e terminassem no próprio sujeito. A gente pode ver em tudo isso que é no próprio modo da gente se relacionar no mundo, na forma da gente organizar as nossas atividades no mundo, que esse adoecimento vai sendo produzido. Então a gente vive num mundo que adoece a gente, né? Como o próprio Marx coloca. A gente vai vivendo num modo de produzir e reproduzir a vida que vai alienando a gente. Vai alienando a gente dos nossos processos de produção, das coisas que a gente produz e da humanidade e também da gente mesmo. E não tem como, diante de tudo isso que é muito pesado, reconhecer que esse modo de vida que a gente leva, que é competitivo, que a gente nunca é bom o suficiente, que a gente sempre tem que fazer mais, mais e mais, que a gente trabalha muito para receber muito pouco, não tem como negar que esse modo uma hora vai adoecer a gente. E que o adoecimento não é só nosso, é um adoecimento também das nossas relações. Cuidar das nossas relações é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil e que muitas vezes eu colocar nas minhas costas que eu tenho que sozinha dar conta de resolver contradições das relações que eu travo é mais um potencial adoecimento em cima de mim, é uma sobrecarga muito grande. Por isso, se você vai tendo sentimentos difíceis que talvez estejam relacionados com isso tudo que eu tenho falado, procure trocar ideia com pessoas de confiança sua, procure coletivos que tenham a ver com interesses e com causas que você defende e que você se identifica. E também não deixe de, dependendo do grau desse sofrimento, do grau de desamparo, de vulnerabilidade que você se encontrar, buscar uma ajuda profissional. Isso é muito importante e isso é muito necessário, no sentido de você entender e poder ter possibilidades numa relação profissional de ir construindo formas de entender que do mesmo jeito que o adoecimento foi um processo, o cuidado também vai ser um processo e que você não precisa estar sozinho para construir tudo isso. Tudo bem? Qualquer sugestão de temas que vocês tenham e tudo mais, mandem por aqui. Falem o que vocês gostaram do vídeo. Um beijão e até mais.